Olha, o primeiro efeito é esse da inflação, e nós já vamos falar dele já, mas tem uma consequência dessa mudança no ICMS que é dada como praticamente certa entre os tributaristas. Eu estou falando da judicialização. O Eduardo Fleury, que é advogado tributarista da FCR Law, chamou minha atenção ontem para um risco, por exemplo, vindo dos consumidores. Dependendo de como o projeto for aprovado, muita gente pode acionar os estados pedindo ressarcimento do que pagou a mais de ICMS sobre esses produtos e serviços que vão ganhar o caráter de essencialidade. O Fleury me explicou que essa mudança pode ser interpretativa, o que estimularia as pessoas a buscar uma decisão que interprete que tudo que foi pago até agora foi indevido. A disputa judicial também pode vir dos governadores, como eles mesmos já anteciparam, questionando a constitucionalidade dessa lei. De qualquer forma, nós estamos em ano de eleição e quem tem coragem de se opor a uma queda de imposto, né, Muriel? Eu e a Priscila, a gente vem falando isso aqui. É até esquisito a gente dizer, olha, baixar imposto vai fazer mal para o Brasil. A gente tem debatido isso. É por isso que a gente não viu nenhum governador falar contra ainda essa medida. A gente só ouve os secretários da Fazenda mencionando e tratando desse assunto, né? É verdade. Alguém tem que assumir, né, esse pato. Exatamente. Vamos falar sobre isso então com o economista Roberto Atucci, que é CEO da Home Research. Atucci, obrigada por conversar com a gente. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia, Thaís. Eu que agradeço. Atucci, o mercado já conta, claro, com o alívio da inflação, com a redução do ICMS, mesmo sabendo que existe já um risco de desequilíbrio das contas públicas lá na frente. Essa troca, nesse momento, está valendo a pena? Não, acho que sim. Qualquer notícia que vier do fronte inflacionário, ela é positiva. Agora, o que a gente está vendo, quer dizer, esse tipo de disputa não é só no Brasil que tem. Por exemplo, ontem, a Inglaterra, que é a meca do liberalismo, anunciou que vai taxar em 25% os lucros que eles chamam de extraordinários das empresas de petróleo. Então, eu acho que hoje o que é mais importante para o mercado realmente é a redução da inflação, porque os números das contas públicas têm vindo bem melhores do que o esperado, e aí tem um debate entre os economistas se isso é função só da inflação, que ajuda as contas públicas, ou se, enfim, é algo mais sustentável. Mas, com certeza, o mercado vai ver com melhores olhos a queda da inflação, possivelmente. Atucci, esse contrato de um problema lá na frente, em ano eleitoral, a hora de lidar com isso vai ser só quando o problema chegar? Não é, o mais importante agora, como disse a Muriel, é enfrentar a inflação? E você acha que isso pode, de alguma forma, modular o ajuste de juros aqui no Brasil? Acho que é muito cedo para falar nisso. E o Brasil não tem o hábito, quer dizer, de resolver os problemas quando eles aparecem. Quer dizer, as pessoas. E a melhor forma de resolver, de evitar que um problema seja grande, é que você resolva ele quando ele é pequeno ainda. Mas a preocupação agora dos governos, principalmente do governo federal, é se desassociar completamente dos preços altos de combustíveis. Isso não é de hoje, quer dizer, isso começou a acontecer, a gente já falou sobre isso algumas vezes, lá atrás, quando o Castelo Branco teve que sair da Petrobras, porque o governo não quer estar associado com a perda de popularidade em função da política de preços da Petrobras. Então, é por isso que o presidente da Petrobras acabou de ser trocado mais uma vez. Essa questão política, ano de eleição, a campanha eleitoral vai focar bastante no custo de vida, mas principalmente no custo dos combustíveis, que afeta a economia inteira, afeta a cadeia inteira, e todo mundo quer se esconder atrás de um culpado, quer dizer, quer arrumar alguém para colocar a culpa, ou o presidente da Petrobras, ou os governadores, então vai ser uma briga realmente intensa. Atucci, daqui a pouquinho eu vou dar os dados aqui do comportamento do mercado aqui no Brasil, mas nós demos agora há pouco os mercados da Europa e também os futuros dos Estados Unidos, o S&P tendo uma sequência aí de altas e de recuperação, com alívio do resultado do primeiro trimestre da economia americana, mostrando que ela foi pior do que o esperado. Quer dizer, a situação, nós estamos num quadro em que há quase que uma inversão de valores, né? A economia indo mal significa que o Banco Central vai puxar menos os juros. Está difícil montar cenário diante desses paradoxos aí do que esperar?
Não, realmente foi um ano desafiador. Isso que você falou, às vezes é clássico no mercado, né? É aquele famoso bad news is good news. Quer dizer, notícia ruim é notícia boa, porque significa que os bancos centrais vão apertar menos. Está pintando que essa vai ser a primeira semana em 8 onde os mercados globais vão subir. O que fez, o PIB já era mais ou menos esperado, porque a prévia do PIB sai antes dos Estados Unidos. E o que aconteceu foi, o que puxou o PIB para baixo foram as importações. Então, a demanda do consumidor continua forte. Essa semana, o que ajudou muito o mercado, que eu acho que foi o divisor de águas, foi a ata do Fed, que ele não trouxe nada negativo, quer dizer, ele pode ter sido mais ou menos em linha com o esperado, mas é aquilo que as pessoas chamam de em linha com o esperado, mas melhor do que temido. Então, eles não citaram a palavra recessão e falaram que foi unânime, praticamente 50 pontos base na última reunião e que esse deve ser o ritmo na próxima. Mas uma coisa que o mercado talvez não esteja olhando é que a expectativa de inflação ela já caiu bastante nos Estados Unidos. O pico de pessimismo com inflação foi mais ou menos no meio de abril, e quando você olha o que o mercado chama de break-even, que é a expectativa que o mercado de juros, o mercado de treasuries, te dá tanto para a inflação de 10 anos como de 5 anos, ela caiu bastante do meio de abril para cá. Então, ela está entre 2,7 para 5 anos, 2,5 para 10 anos. Então, esse é o principal número que o mercado olha. Então, o mercado ficou bem mais confortável com isso. Roberto Atucci, CEO da Home Research, obrigada pela participação aqui no CNN Money e por acordar cedinho para conversar com a gente. Que nada, ele mora na Europa, que horas são aí onde você tá? Ele mora na Itália, o fuso dele está melhor que a gente. São 11h30 aqui. Não, para ele tá tranquilo, ele vai tá indo almoçar já. Bom almoço para você, já quase uma boa tarde então. Obrigado, bom final de semana para vocês também. Bom mercado, bom final de semana.